Uma redação modelo e real de uma aluna aprovada para medicina na UFGD. Hoje eu vou mostrar para vocês a análise concreta dessa redação. Eu sou o professor Sérgio Campos, professor aqui do Évora, Colégio e Cursos. Então, se você tem interesse em se preparar para os vestibulares aqui de Mato Grosso do Sul, o UFGD, o EMS, o FMS, além de provas de Enem e outros vestibulares, entre em contato conosco e saiba como se preparar com essa equipe especial. Hoje, revisão da UFGD, vou mostrar essa redação muito bem feita e muito modelo para você ter uma noção bem concreta do que fazer no vestibular que vai acontecer agora no início de fevereiro. Vamos juntos? Olhem só. Queridos, vou mostrar para vocês quais são as competências dessa redação, porque de repente você fez a redação do Enem e você sabe que a redação do Enem tem 5 competências. Legal. Você fez o FMS e o EMS, também são 5 competências, mas existem diferenças entre elas. Legal. A começar por uma questão numérica, a UFGD já é diferente do Enem, o FMS e o EMS. Por quê? Porque são 4 competências de nota. Hoje, de maneira muito objetiva, eu vou mostrar para vocês quais são os temas que já caíram, para você entender o perfil de temas da UFGD, e mostrar para vocês as competências e uma redação específica de uma aluna que foi aprovada em 3º lugar para medicina no último vestibular da UFGD. Vem comigo, olhem só, vou passando aqui para vocês, tá? Inicialmente, quero deixar bem claro que as competências da redação que vocês vão ter que produzir agora no início de fevereiro são essas 4 competências aqui. Óbvio que elas batem com muitas competências dos principais vestibulares. Por exemplo, domínio da modalidade escrita, domínio da norma culta. Todo e qualquer vestibular vai ter que ter domínio de norma culta. Vai fazer o FUVEST, você vai fazer o NESP, vai fazer o FPR, todo vestibular é domínio de norma culta, sempre. Competência 2. Aqui é muito parecido com uma competência do Enem, a competência 3, né? Só que ali na competência 3 ele coloca verbos no infinitivo, né? Relacionar, selecionar, organizar, é a mesma coisa, ó. Você vai desenvolver o tema, selecionando, relacionando, organizando e interpretando informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, sobre o tema apresentado, você vai falar do tema e todo o seu processo de seleção de repertório canaliza para a defesa do seu ponto de vista, da sua análise frente àquele tema. Competência 3. Domínio da estrutura do tipo textual dissertativo. A dissertação tem 3 momentos, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então essas 3 etapas estão muito bem demarcadas na leitura do corretor. Se conseguir deixar bem claros esses 3 elementos, sua redação está numa ótima nota na competência 3. E por último, recursos coesivos. Aqui basicamente, conjunções, pronomes e sinônimos, tá? Elementos linguísticos que vão explicitar a sua linha de raciocínio. Por exemplo, você está produzindo ali um texto, aí você fala que o Brasil passa por momentos políticos muito delicados, ponto. Além disso, quando você começou o seu outro período com essa expressão além disso, o que você explicita para o corretor? Eu vou somatizar um outro fato, porque o além disso é uma conjunção aditiva. De repente você escreve e fala, os níveis de alfabetização no Brasil cresceram nos últimos anos. Porra, legal. Os índices de alfabetização crescer é bacana, ponto. Todavia, ocorre... Quando você colocou todavia, você vai deixar claro para o corretor que você vai fazer uma contraposição. Você vai colocar uma ideia oposta. Ou seja, esses recursos coesivos, essa explicitação da sua sequência de ideias, vale uma nota inteira de competência ali na prova da UFGD. Então você visualizou aqui bem claramente, se de repente você é fora do estado de Mato Grosso do Sul e vai tentar o UFGD, você percebeu, por exemplo, que não se faz proposta de invenção. Assim como as redações da UFMS e da UEMS, na redação da UFGD não se coloca proposta de invenção. Legal, bacana, são esses 4 elementos aqui. Outro aspecto muito importante para você que vai fazer o vestibular. Quais foram os temas que a UFGD cobrou nos últimos anos? Eu peguei de 2018 para cá, para você ter uma noção, e essa é uma parte que está mostrada muito elogiável na prova da UFGD. Nós tínhamos tido provas da UFMS que está tentando, a UFMS está tentando acertar os temas. Ainda não tem um perfil muito claro, né? Enfim, existem outras aulas aqui no nosso canal no YouTube em que eu avalio com vocês as redações da UFMS e os temas que já caíram. Você percebe que existe ainda uma busca de identidade. A UFGD tem uma identidade muito sólida. Aliás, um outro elogio necessário para a UFGD. Aqui em Mato Grosso do Sul, das universidades públicas, o EMS, né, a Universidade Estadual, a Universidade Federal e a UFGD, a Federal da Grande Dourados, em redação, a melhor prova de todos os 3 vestibulares
é sem dúvida da UFGD. Pela correção, que não tem trazido grandes problemas, tá? E também pela escolha de temas. Queridos, em 2018, olha qual foi o tema. A construção de discurso por meio das redes sociais. Moçada, 2018 você tinha um crescimento muito grande ali de Instagram, você tinha uma solidificação muito grande do Twitter. E muito interessante, né? Se vocês perceberem, moçada, 2016, por exemplo, nós tivemos a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, em que basicamente assim as redes sociais foram extremamente ativas. Moçada, hoje é muito difícil, tá, falar em questões políticas, e eu vou ousar mexer num vespeiro muito sucintamente, tá? Não quero entrar em questões tensas, óbvio, porque hoje falar de questões políticas tem causado muita tensão. Quero só comentar com vocês um detalhe. Só para você ter uma ideia, em 2018 foi o ano que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi eleito nas eleições de 2018 como presidente do Brasil. No primeiro turno, o então candidato Jair Bolsonaro tinha 6 segundos de televisão, de propaganda eleitoral gratuita na televisão. 6 segundos. Ele foi para o segundo turno, no primeiro turno ele ficou em primeiro lugar, foi para o segundo turno, venceu no segundo turno. E o que ficou bem claro? Você não tem mais aquele poder tão decisivo da televisão sobre a sociedade. Hoje as redes sociais têm um poder de influência muito grande. E o que foi interessante? Como se constroem discursos por meio das redes sociais. Você tem discursos políticos, discursos de ódio, discursos de conscientização ambiental. Então foi uma escolha muito feliz que a UFGD fez no ano de 2018. Em 2019, olha que interessante, o crescimento dos refugiados no mundo. Nós tivemos aquele problema, né, da guerra, nós estamos tendo ainda, né, o problema da guerra na Síria, em que foi um ano em que depois da Segunda Guerra Mundial, o maior número de refugiados da história da humanidade foi nesse ano aqui. E olha que interessante, o crescimento dos refugiados no mundo, coisa que eu quero chamar a atenção para vocês. O Enem, por exemplo, tem um perfil muito nacional. O Enem, a começar pelos temas, se coloca sempre ali, Brasil, na sociedade brasileira, no Brasil, na sociedade brasileira. É comum. Olha que interessante o que a UFGD fez, crescimento dos refugiados no mundo. Então olha que legal, você tinha que falar sobre essa questão mundial. Não era mais o espectro nacional. Você tinha necessariamente que expandir, falar do mundo. Podia falar de Brasil? Sim, mas a obrigatoriedade do tema era no mundo. Um tema muito feliz e muito atual para o momento. 2020, o tema da UFGD, a língua e seus usos nas interações sociais. Muito curioso, tá, moçada? Existem muitas especulações em véspera de Enem, né? Vazamento de tema, professores que de repente acertam o tema, enfim. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque um tema em que se aposta muito nos últimos anos é a questão de preconceito linguístico, e de alguma maneira esse tema lembrou esse aspecto da conscientização do respeito linguístico, né? As variedades linguísticas. Então olha que legal, a língua e seus usos nas interações sociais. Um tema também muito interessante, muito atual. 2021, os influenciadores mirins e a cultura de likes. A linha tênue entre entretenimento e estímulo ao consumismo. Olha que legal. Influenciadores mirins. Temos tido, né, as redes sociais num crescimento muito grande. E só um parênteses muito grande com vocês, tá, moçada? Óbvio, né, eu tenho curso online desde 2019 e 2018 especialmente eu estudei muito sobre a questão de curso online, enfim. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, eu fui um dos primeiros professores a ter site, enfim. E o que foi muito interessante? Eu lembro de um curso que eu fiz que falava sobre os 6 Cs. As publicações que mais dão engajamento em redes sociais são os 6 Cs. Eu tô com medo de esquecer agora, mas vamos lá, ó. Corpo, casa, cachorro, comida, criança e eu vou esquecer. E cachorro, já falei, carro. Corpo, carro, casa, cachorro, comida e criança. São 6 Cs que mais dão engajamento. Publicar sobre crianças dá muito engajamento. Então, enfim, né, hoje existem muitos influenciadores mirins. Muitos. E existe uma cultura de likes. Caramba, se eu postar uma criancinha, eu vou ganhar um engajamento legal. Aí você tem um entretenimento. Essas crianças estão se aculturando numa novidade tecnológica que é a contemporaneidade delas. Mas até onde isso não pode ser perigoso, estímulo ao consumismo. Esse foi um modelo de tema que lembra muito os temas da VUNESP, por exemplo, ali de São Paulo, em que você tem um recorte positivo, entretenimento, é algo bom, estímulo ao consumismo, algo perigoso. Outro tema bastante atual, muito bom, e a UFGD mexeu numa ferida importantíssima na nossa sociedade brasileira. Segurança alimentar no Brasil.
direito fundamental de todos, mas incerteza para muitos. Entre aspas, segurança alimentar, fome, tá? Insegurança alimentar, que é a questão de fome. É muito curioso, tá, moçada? Nós vivemos também uma época linguística de tentar escolher melhor as palavras, né? Então, assim, a fome, o problema da fome, professor, eu passo fome, e aí? Então, queridão, você vem de uma família privilegiada e você, assim, tá passando fome porque você tá fazendo uma dieta maluca. Então, às vezes, a questão da fome tinha muita desqualificação. Ah, fome nem é um problema, eu tenho fome, eu administro minha fome. Tema, então, termo correto, insegurança alimentar. Pessoas que não têm certeza se elas vão ter refeições no seu dia, no dia de amanhã. Então, enfim, segurança alimentar, direito fundamental de todos, mas incerteza para muitos. Um aspecto positivo e um aspecto negativo. Então você que vai fazer prova da UFGD, saiba que você vai fazer um vestibular que pega temas bastante atualizados, bastante atualizados mesmo, tá? E por que aqui está em amarelo? Porque essa vai ser a redação que eu vou avaliar com vocês, tá? Estou gravando essa aula no início de 2023, né, para a véspera da prova de vocês aí da UFGD, fevereiro de 2023. E esse aqui foi o último vestibular, tá? A UFGD, tá, moçada, infelizmente está com atraso de calendário. O vestibular delas de 2022 aconteceu em março. E eu tive o privilégio de ter tido uma ex-aluna que produziu esta redação aqui, que vocês estão vendo o original dela. E essa redação original, ela tirou uma nota bem alta, foi aprovada em terceiro lugar para medicina ali na UFGD. Sobre o tema que nós acabamos de ver, né, sobre segurança alimentar, direito fundamental de todos, mas incerteza para muitos. Percebe que a aluna fez uma dissertação padrão, colocou 4 parágrafos, tá? Caso vocês tenham interesse nessa redação, tá, queridos? Entre no nosso site, deve ter o link aqui na descrição para vocês acessarem o site e de repente vocês pegarem essa redação original dessa aluna aqui. Tudo bem? Queridos, olhem só. Introdução da aluna, acompanha comigo. Ela fez 6 linhas de introdução, eu vou ler com vocês. De repente, pô, professor, não está muito legível. Eu vou ler e disponibilizar para vocês o original dessa aluna também. Olha só. Nos dias atuais, a segurança alimentar tem dado bastante destaque nos debates internacionais. Isso se deu uma vez que o tópico é um dos objetivos das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável do planeta até 2030. Entretanto, a pandemia de Covid-19 interferiu nessa agenda. Nesse contexto, a realidade brasileira de seguridade de alimentos deteriorou-se e um direito de todos transformou-se em incerteza para a maioria. Logo, é essencial entender as causas e pormenores dessa conjuntura. O que eu quero destacar para vocês? Introdução curta. Como tem que ser uma introdução? Você está introduzindo o tema. Não só o tema, o seu projeto de texto que ela fez no último período, que eu já vou comentar com vocês. Visualizem. Linguagem simples. Simples não quer dizer que é ruim. Ela está na norma culta? Sim, ela não errou nada. Não teve nenhum desvio gramatical. Mas percebam, tá, que ela não fez desculpa a expressão, tá, moçada, mas ela não fez um afrescalhamento linguístico, ela não fez uma forçação de vocabulário difícil. Você não precisa disso para ter uma ótima nota na sua dissertação. Percebe que ela fala de segurança alimentar. Queridos, ela fez 6 linhas e 1 período, 2 períodos, 3 períodos, 4, 5 períodos. 6 linhas, 5 períodos, períodos curtos. Ou seja, evitem colocar períodos muito longos, isso é maçante para a leitura do corretor. Ela usou uma informação texto de apoio, que é uma agenda do planeta até 2030. Então você comentar dados texto de apoio não é nada proibido. E aí ela faz tecnicamente o projeto de texto dela, porque ela coloca ali entender as causas e pormenores. O que vocês vão perceber é que basicamente essa ideia da causa vai ficar bem claro no desenvolvimento 1 dela e dos pormenores vai ficar bem claro no desenvolvimento 2. Isso, teoricamente, é o que se chama de projeto de texto. Quando a aluna antecipa as ideias do desenvolvimento já na introdução, percebe-se que essa aluna fez um planejamento de texto e ela demonstrou, assim, organização textual. Então, uma introdução muito bem feita, em que ela se propõe a falar de causas e pormenores. Olha o desenvolvimento 1, que naturalmente vai ter mais linhas. É o parágrafo de desenvolvimento. Aquilo que ela citou de maneira muito breve na introdução, ela desenvolve agora. Vamos juntos. Em primeira análise, além do quadro pandêmico do coronavírus, uma das origens da falta de comida para todos são as desigualdades regionais e sociais, ponto. Lembra que na introdução ela falou de questão de causas? No tópico frasal do desenvolvimento 1, ela fala origens.
Ou seja, ela confirma, ela valida aquele projeto de texto que ela apresentou na introdução. Vamos ver as origens, que são as desigualdades regionais e sociais. Veja só. Nesse ínterim, no período colonial brasileiro, 1530 a 1808, os territórios que correspondem ao norte e ao sertão do nordeste receberam poucos incentivos de desenvolvimento econômico autossuficiente. Além disso, esses locais, que locais? Norte e sertão do nordeste, percebe aquela quarta competência que se colocou da UFGD, dos recursos linguísticos, né? Esses locais concentram muitos indígenas e afrodescendentes, respectivamente, marginalizados durante a história pelo poder público e pelas elites abastadas do Brasil. Logo, sem intervenções estruturais para reverter o quadro, a maior parte dessa população segue na pobreza e na incerteza de segurança alimentar. Um exemplo disso são os dados divulgados pela ONG Oxfam, as quais mostram o índice de bem alimentados não chegava a 40% no norte e 30% no nordeste. O que eu quero que vocês visualizem de importante nessa redação? Ela usou o tópico frasal em que ela valida o projeto de texto dela, ela se propôs na introdução a falar de causas, aqui ela fala de origens, e ela faz esse resgate histórico. Olha como uma coisa foi bem gradativa, de 1530 a 1808. Houve regiões que foram marginalizadas e populações características dessas regiões marginalizadas. E ela traz para a contemporaneidade dando exemplo concreto. Os bem alimentados não chegavam a 40% no norte e não chegava a 30% no nordeste. Quando você faz isso, você garante a sua comprovação, porque você está dando um exemplo concreto, inquestionável. Queridos, nos últimos anos, tá, tem se glamorizado muito a questão de citações, né, citações filosóficas, sociológicas. E, por favor, tá, não estamos desdenhando de se fazer citações filosóficas ou sociológicas. Mas, argumentativamente falando, tá, exemplo concreto é o melhor tipo de argumentação que se tem. E ela deu um exemplo concreto e detalhe, informações também no texto de apoio. Então, você se valer de uma informação no texto de apoio para validar um raciocínio autoral seu é muito bem-vindo, como foi o caso dela aqui, tá? No desenvolvimento 2, que também ficaram linhas extensas, tá? Natural por ser desenvolvimento. Veja aqui, entretanto, indivíduos alegam que o problema da ausência de segurança de alimentos no Brasil não é tão grave, visto que o território tupi é um dos maiores fornecedores de comida do mundo. Aqui ela vai fazer uma argumentação muito interessante, que é uma argumentação por refutação. Ela vai fazer uma argumentação para refutar essa argumentação. Ó, estão querendo dizer que isso não é um problema. O Brasil produz muito alimento. Como assim que existe insegurança alimentar no Brasil? A nossa nação produz muitos alimentos. Aí o que ela vai fazer? Nesse contexto, tal premissa é um equívoco, pois, apesar de importar alimentos em peso, a agropecuária brasileira é majoritariamente exportadora, fato qual já levou ao encarecimento de produtos no mercado interno, como a carne em 2021. Ademais, não só a importação faz com que a segurança alimentar seja incerta. O desemprego e o aumento da inflação corroboram para isso. Na prática, devido à crise conjuntural em muitas comunidades humildes de grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, os moradores sobrevivem com uma refeição diária dada por ONGs. Olha que legal o que ela fez. Estão querendo desqualificar o problema, dizer que ele não existe? Isso é um equívoco. E ela deixou bem claro linguisticamente. E ela elencou os problemas, né? O Brasil produz para exportar alimentos, não fica tanto para importação. Ela deu exemplo de 2021. Aqui está mostrado, óbvio, de repente faltou contexto, tá? Mas não sei se vocês se lembram, em 2021, o Brasil acabou passando por problemas de que a China precisou de mais carne, fornecedores dela de outros países como a África acabaram faltando, e o que a China fez? Pegou carne no Brasil. O Brasil, em vez de abastecer o mercado interno, preferiu, evidentemente, né, por uma questão financeira, para fora. Ela deu um exemplo concreto de que produzimos muito alimento? Sim. Só que na hora de um aperto, o Brasil exporta esse alimento não fica. E isso vulnerabiliza determinadas classes sociais. Muito, muito interessante a construção argumentativa dela. Percebam que existe uma consistência argumentativa e organização estrutural. Períodos curtos, tá? Linguagem e vocabulário bastante diretivos, muitas virtudes no desenvolvimento dessa aluna. Por fim, a conclusão simples. Retomada de tema e reafirmação das ideias centrais do desenvolvimento. Portanto, a segurança alimentar, tema, a despeito de, teoricamente, ser um direito fundamental,
é uma incerteza para muitos hoje. Isso também se dá devido à pandemia de Covid-19, ela foi desenvolvimento 1, a qual agravou as desigualdades históricas e sociais e socio-regionais, além de causar uma crise conjuntural na economia, aumentando o desemprego e a inflação. Ela falou de desenvolvimento 2. Então ela retoma o desenvolvimento 1, retoma o desenvolvimento 2, as ideias centrais. E finaliza assim, reverter o quadro é primordial para evitar um futuro caótico. Ela não falou quem deve fazer o quê, como e para quê. Não. Ela só comentou que é importante que haja uma reversão desse quadro. O senhor não ficou superficial? Não. Porque não se coloca proposta de menção na conclusão da dissertação da UFGD. Tranquilos? Vamos ver a nota dessa aluna? A UFGD colocando uma redação de 0 a 10 em 4 competências, óbvio, cada competência vai para 2,5. E a nota final dela foi 8,75. Me ajudem. Domínio da norma culta, ela recebeu 2,25. Ela teve desvios muito leves, então ela perdeu 25 pontos. Tá? 0,25, né? Uma vez que a nota era até 2,5. Competência 2, desenvolvimento do tema, selecionando e relacionando informações, ela tirou 2, tá? Até caberia uma nota maior, mas enfim, a banca optou por retirada de pontos. Domínio da estrutura terceitativo, 2,25. Né? O texto também, visivelmente, dá para perceber que é a introdução do momento de conclusão, né? Caberia também uma nota máxima aqui, enfim, a banca colocou 2,25. Porque entendeu, né, que o tipo de textual dissertativo foi excelente. E aí, demonstrar conhecimento de recursos coesivos necessários, ela também tirou 2,25, somatizando então a nota dela 8,75. Muito curioso, tá, moçada, vocês perceberem, por exemplo, a UFMS, no último vestibular que ela lançou, de 2021 para 2022, houve ali 20 redações que tiraram nota 1000, então houve muitas notas 1000. Na UFGD é difícil você ter uma nota máxima. A banca ela é um pouco mais rigorosa, tanto que, repito, essa aluna em muitas competências merecia nota máxima, mas a banca acabou optando por 8,75. E essa foi uma aluna incrível que eu tive o prazer de dar aula para ela por uns 2, 3 anos, Nina Hack, tá? Aprovada para medicina na UFGD, em 3º lugar. No final do ano anterior, ela tinha passado para medicina na Federal de Rondonópolis. Uma aluna muito especial, muito disciplinada, muito inteligente, muito querida. Vai ser uma médica, com certeza, incrível. E foi essa a redação da Nina, tá? Nina não é apelido dela, Nina é o nome especial dela. E a Nina está cursando, então, medicina ali na UFGD, merecidamente, alegre e feliz da vida. E esse foi o texto dela. Ela aprendeu a fazer uma redação que alinhasse para as competências daquilo que a banca exige. Não necessariamente fazer uma redação linda, original, chamativa, mas assim, uma redação que atenda às competências do que a banca pede. Foi exatamente o que ela fez, foi exatamente o que vocês viram. Queridos, eu, como professor aqui do Colégio e Curso Évora, desejo para vocês que essa aula tenha ajudado, contribuído de alguma maneira para vocês e quero desejar uma excelente prova para vocês. Ótima prova da UFGD, sucesso para vocês, um abraço, tchau, tchau.